Tocar na noite vale realmente a pena? Se você começasse a tocar na noite hoje, daqui a um ano, o que você acha que mudaria na sua vida? No vídeo de hoje eu resolvi trazer um panorama real aqui, experiências que eu colhi aí durante o meu tempo de caminhada, e eu espero de verdade que esse vídeo venha te inspirar e te dar uma visão mais pé no chão e realista de tudo que acontece na vida da noite. Se você tem um violão aí na sua casa e usa como hobby, né, gosta de tocar o seu violãozinho aí de vez em quando, e você algumas vezes já foi em algum restaurante, já viu lá aquele músico lá fazendo o show dele, né, tentando ganhar o peixe dele ali na noite, e você para e pensa assim, pô, será que aquele cara ali ele vai fazer o show dele, vai ganhar o dinheiro dele fácil, né, tocando música, fazendo o que ele gosta e vai embora para casa. Ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta é realmente muito prazeroso. Mas eu acredito que assim como foi para mim, a renda extra, né, que hoje para mim a música é uma renda extra, ela foi uma consequência. E quando eu digo uma consequência, porque antes do desfrutar de um cachê, né, de receber um valor fazendo música, que é o que eu realmente gosto, antes ocorreram outros processos, antes eu derrubei alguns tabus, eu venci alguns desafios para que isso fosse possível e estivesse acontecendo de fato. E isso foi muito transformador para mim. Então, atravessar essa fase, né, chegar nesse nível de estar tocando na noite, ir lá, agendar um show, conquistar uma agenda, fazer o meu entregar o meu serviço, mostrar o meu talento e depois receber por isso e ir embora para casa feliz, né, com certeza é muito prazeroso. Mas isso foi uma consequência. Para chegar nesse ponto, para acontecer isso que eu acabei de falar aqui, com certeza lá atrás, há muito tempo atrás, quando o violãozinho ainda era um hobby para mim, né, quando estava lá encostado no canto do meu quarto, que eu usava de vez em nunca, né, ainda tiveram muitas coisas que eu tive que vencer, entender, respeitar, né, e descobrir as falhas que eu tinha, as travas que eu tinha, para poder realmente parar e refletir. Poxa, eu quero tocar à noite, mas por que eu não toco? Por que eu não consigo? Aonde está a minha trava, né? O que me segura ainda? Qual que é o impedimento que eu tenho para isso acontecer? E eu tive que passar em alguns processos para identificar isso aí, né? E entender e descobrir como eu iria proceder para vencer esses desafios e então começar, né? Então chegar, né, aonde eu tô hoje, que é fazer os meus showzinhos aí no final de semana, né? Fazer uma rendinha extra, mas fazer, no fim, fazer o fruto, né? Fazer isso aí que para mim é o fruto de algo que eu gosto muito, que é tocar e cantar. Eu quis muito e eu tentei por algumas vezes assim me motivar e a cantar em público, mas a primeira trava que me atrapalhou bastante foi a insegurança, né? A autoestima, o medo de ser julgado, o medo de errar em público, o medo de não satisfazer o público, de não entregar algo que o público fosse gostar, né? De aquele excesso de preocupação em atender 100% a expectativa do público, dos clientes que vão estar ali na noite. E isso era a minha o primeiro monstro, assim, o primeiro chefão, né, que eu tive que identificar e vencer na minha caminhada. Então muitas vezes você está aí, né, você está na mesma situação que eu estava um tempo atrás, né, você tem sua família, tem seu emprego, tem suas correrias do dia a dia ali, da semana, e você está se perguntando muitas e muitas vezes, poxa, se você está aqui nesse canal, eu acredito que o seu interesse, né, eu acredito que o seu desejo de estar maratonando os vídeos aqui do canal é chegar em alguma conclusão. Se você, poxa, qual que é a sensação de tocar na noite? Por que eu deveria tocar na noite? Eu tenho condições de fazer? Eu posso fazer? E assim, de antemão eu já te digo, você é capaz, você pode fazer. Não é impossível, não é disso aqui. Cara, tocar na noite é uma coisa simples e básica. A única questão aqui que a gente vem trabalhando aqui no canal é que existem travas. Todo mundo tem uma trava, todo mundo tem inseguranças, né? E o meu papel aqui no canal é identificar, te ajudar a identificar isso e te mostrar que é possível sim você superar, vencer e partir para esse objetivo, que é fazer algo que você gosta, né? Assim como aconteceu comigo, fazer algo que eu gosto e receber por isso, que é uma consequência, repetindo, essa é uma consequência. Então, pessoal, eu te convido a fazer agora, pega um rascunho, uma caneta, eu fiz isso. Você vai fazer aí, vai rabiscar aí nesse papel, então um bloco de nota do seu celular e vai colocar ali um diagnóstico, né? Uma autoanálise. Como eu estou? Né? Quais são as travas? Eu tenho algum tipo de insegurança? Por que eu não consigo me apresentar em público? O que me impediria de começar a tocar na noite? Talento? É insegurança no instrumento? É insegurança na voz? Eu não sei cantar?
É autoestima? Eu não tenho convicção que eu sou bom bastante para estar lá, me apresentar e cantar em público, falar, comunicar com o público? É alguma coisa desse tipo? Escreve, anota, escreve tudo nisso aí e guarda esse papel por enquanto. A gente parece uma coisa besta falar isso aqui, né? Coisa de coach, de mentorzinho, mas não. Cara, isso foi uma ferramenta que me ajudou muito, cara, a sair do início, assim, a dar o primeiro passo, né? A dar a primeira passada. E essa é a mais importante de todas, que é a que vai realmente fazer você continuar andando. Entenda uma coisa, quando eu cheguei ao ponto de decidir, eu falei assim, cara, eu quero fazer música, eu gosto de tocar pra mim, então eu quero me apresentar em público, eu quero fazer isso, né? Eu acho legal quando eu vou, se você curte quando você vai num barzinho, num restaurante e tal, o músico lá tocando, cantando, e você vibra com o repertório dele, você sente aquela energia, aquela coisa gostosa, assim, de ver um camarada sendo valorizado, mostrando o trabalho dele, e você acha aquilo bonito, como músico, você acha aquilo bonito. Então faça uma reflexão, por que não poderia ser você? Por que você não poderia estar lá fazendo o que ele está fazendo? Né? O que te impede que seja você o músico em alguma noite dessas, num restaurante desse, né? Sendo valorizado, mostrando ali o seu trabalho para as pessoas? Coloque nesse papel aí dessa atividade que a gente está fazendo agora e faça essas perguntas. O que me impede? Por que não eu? Por que eu não posso estar lá tocando? Qual é o empecilho? O que me trava? Quando eu dei esse start assim de querer tocar, eu imaginei a seguinte situação. Era como se eu estivesse assim num penhasco, né? E do outro lado tivesse um abismo e do outro lado do outro penhasco tinha lá, né? Um banquinho ali, um pedestal, um violão e uma caixa de som. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, é pra mim. Eu posso, eu consigo. Mas tinha esse precipício, tinha né? Eu tinha que entender como que eu ia atravessar esse desafio, né? Eu tinha que aprender, então, a descer esse precipício, chegar lá no fundo, né? Lá embaixo, entender que não ia ser uma caminhada fácil, entender que eu ia ter que chegar no fundo, no fundo que eu digo, assim, uma metáfora aqui, mas é um fundo da minha personalidade, né? Porque eu ia ter que me reinventar, cara. Que se você é um camarada assim como eu, introvertido, e muitas das vezes, às vezes você pode ter um cara comunicativo, mas o seu problema vai ser outro. E nisso você vai se descobrir, você vai achar pontos sensíveis, fraquezas que você de repente não sabia que você tinha, e você vai começar a identificar isso, que são coisas que você precisa deixar aflorar para você vencer e estar lá tocando na noite. E aconteceu comigo. Então, primeiro eu visualizei essa cena e pensei, cara, eu preciso chegar do outro lado. Mas como eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que aprender a descer, eu tenho que aprender a tirar, né, me despir da minha insegurança, da minha baixa autoestima, enxergar as minhas limitações, ou seja, chegar lá embaixo para me aprender a subir da forma certa. Então, da forma que eu ia aprender a descer, então eu ia saber o processo para eu escolher a melhor rota para subir. Então eu ia saber aonde não compensa subir, como que não compensa subir, por que não vale a pena fazer de tal jeito, de tal maneira. Então, tá entendendo aonde que eu tô querendo chegar? É muito importante você fazer essa autoanálise. Não é simplesmente você pegar um papel e escrever ali e achar que, não, é uma dinâmica de coach. Não é, cara. Isso aqui me ajudou muito, realmente me ajudou muito. E eu te convido a fazer isso. Tá, e por que eu devo mergulhar de cabeça num negócio que vai ser tão complexo assim, igual você tá falando? Vamos lá, entenda bem. Você pegar o seu instrumento e sair para tocar à noite é você sair da sua zona de conforto. Já começa por aí. Então, o primeiro benefício que você vai encontrar, que a música vai transformar em você, é que ela vai mudar você de um camarada que tinha insegurança de se lançar no incerto, no desafio, no algo novo. Você não tinha coragem de fazer e você vai estar lá enfrentando as suas limitações, as suas fraquezas. E essa é a beleza do jogo, né? Isso é que vale a pena, isso é que vai importar para você. Você vai ver como você vai se desenvolver como pessoa. A música me transformou muito e a principal coisa que a música transformou na minha vida era a pior delas que eu tinha, que era a autoestima. Então, quando eu fiz o meu primeiro evento, que eu sentei lá e o restaurante tinha um monte de gente olhando para minha cara e eu não sabia o que entregar, qual música tocar, eu tive que me virar. Eu estava sentado no banco ali, era eu e o público e eu, então eu tive que me virar. E aí eu fiz o que eu tinha ensaiado em casa, coloquei meu repertório, encaixei meu violão, tomei minha postura e comecei a cantar para o público. E foi minha primeira experiência assim, cara, é agora ou nunca.
E isso transformou a minha autoestima, porque quando eu saí daquele restaurante, a primeira coisa que veio na minha mente, depois do alívio, claro, né, de ter feito uma coisa que era extremamente desconfortável para mim, quando eu acabei o show, a primeira coisa que aconteceu foi eu sentir alívio. Cara, graças a Deus acabou. Mas o que mais fez sentido para mim naquela noite é olhar no retrovisor do carro enquanto eu tava indo embora e falar assim: é possível, eu consegui, eu consigo. Então, isso que eu quero deixar para você. Fazer música na noite não é nenhum tabu, não é nenhum bicho de sete cabeças. Se você entender quais são os procedimentos, os processos, os métodos certos para você executar e praticar antes de dar o primeiro passo para sair para a noite, para tocar, você não vai ter nenhuma dificuldade. É o que eu falo no meu e-book. Cara, você não vai ter nenhuma dificuldade, porque é prático, é praticidade. Você tem que praticar esses métodos, entender qual é a rotina que você vai ter que se encaixar para poder isso estar acontecendo, essa nova realidade está acontecendo. E não é difícil, cara. E não é só a autoestima que a música mudou na minha vida. A minha comunicação com o público melhorou muito. Já tem 2 anos que eu faço música. Eu ainda me considero um cara tímido, uma pessoa tímida, mas eu já sei me portar muito melhor. Já tenho uma postura de palco, de público muito melhor do que há 2 anos atrás, quando eu entrei nesse mundo. E isso eu digo pra você, a música ela vai mexer muito com a sua personalidade. Você vai evoluir de uma forma extraordinária, né? Se você é um cara... se você é uma pessoa, você se considera uma pessoa tímida, introvertida, que é de pouco contato social, de pouco convívio social, pode ter certeza. A música é uma escola para isso, a música te prepara para isso. Não tem como, imagina você, não tem como você continuar sendo a pessoa que você é, assim como foi para mim, você chegar, sentar, tocar e ir embora. É muito difícil. Se alguém faz isso, eu tiro o chapéu, mas é muito difícil. Você vai ter que se expressar para o público, você vai ter que comunicar, você vai ter que passar, conduzir um show. Existe um público, você e uma comunicação. Você tem que se portar de uma forma, né? Você tem que ter alguma comunicação com o público, senão o negócio não funciona. Não poderia deixar de falar que também outra coisa maravilhosa que a música transformou na minha vida é essa sensação de identificar que a mesma trava que tinha para sair para tocar na noite, eu pude identificar que também eram travas comuns de outros projetos, de outras coisas que eu tinha na minha vida. Então, quando eu acordei e resolvi encarar um desafio dentro da música, eu pude pegar essa receita, esse mesmo método e aplicar em outras áreas da minha vida. E esse canal existe por isso. Esse canal existe porque um dia, há 2 anos atrás, eu resolvi olhar no espelho e vencer o cara que estava naquele espelho. Falar assim, chega, eu vou vencer, eu vou partir daqui para frente, eu vou dar o primeiro passo. E isso, eu trouxe essa receita, esse método para minha vida, para outras e outras áreas da minha vida. Então esse canal surgiu assim. Quando eu vi que eu já tinha vontade de ter um canal e nem era de música, né? Eu tinha vontade de ter canal no YouTube falando de outras coisas. E foi assim que surgiu esse canal aqui do De Repente Músico, né? Um belo dia, lá eu pensei, poxa, eu vou fazer o canal. Agora que eu falo de música, eu vou levar a música pro YouTube também. E aí comecei a criar conteúdo aqui. E hoje, já, assim, é um canal que vai caminhando aos pouquinhos, com poucos inscritos, mas eu vejo uma comunidade muito bacana se criando aqui dentro, as pessoas interagindo, comentando, mandando mensagem, elogiando meu trabalho, participando também, ajudando os músicos aí já mais experientes, deixando lá os comentários, ajudando, né, contribuindo com a nossa pouca experiência aqui. E isso, cara, não tem preço, isso é muito válido, assim, isso aí enche o coração da gente, porque, olha, é o que eu falo, a música, se você resolver fazer realmente a música como uma forma de se autodesafiar, que foi o que a música simbolizava para mim, né? Um autodesafio, quando eu olhei no espelho e falei assim, olha, eu quero dar esse passo. Eu virei ali, né, uma página na minha vida, onde eu vinha de uma vida sempre naquela mesma situação, colhendo sempre os mesmos frutos, sem nenhuma oportunidade de melhoria, sem nada diferente, aquela mesmice. A música me ensinou essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Aquela pessoa que quer ver o projeto saindo da gaveta, aquela pessoa que não vê mais o obstáculo como um empecilho, ela vê o obstáculo como uma coisa a ser vencida. E isso foi um grande ganho para mim na música. Quando eu decidi fazer a música, eu identifiquei um obstáculo, vi como eu podia abordar ele, vencer e executar o que eu queria executar, que era a música, e apliquei isso em outras áreas da minha vida.
E por que você deveria fazer música? Porque eu acho que você deveria fazer música. Pega esse papel que a gente fez no início do vídeo, que você colocou lá as suas limitações, as suas inseguranças, né? E colocar ali um contrapeso. Aonde a música precisa ser melhor do que aquilo ali. Por que você quer fazer música na noite? É só pelo dinheiro? Ou é aquela pessoa que está ali naquele papel que você quer lidar com ela, quer vencer ela? Por que é importante você vencer ela? Essa resposta hoje só você tem. Mas os benefícios de você se lançar nesse desafio eu posso te falar. Com certeza você é uma pessoa que vai ser muito melhor do que aquele cara que está ali travado, parado no mesmo lugar, nos mesmos obstáculos, na mesmice de sempre da sua rotina e não quer se desafiar e está ali olhando para o espelho e vendo, achando que aquele cara que está ali atrás do seu espelho está suficientemente bom para você. Não se conforme. Se você gosta de música, se você já imaginou alguma vez você fazendo música aí num restaurante, no barzinho, tem vontade de receber renda extra com isso, olha para o espelho e não se conforma em estar parado na mesma situação que você está hoje. Se dedica, faça o necessário, o básico necessário, que não é um bicho de 7 cabeças como eu falo aqui, não é um bicho de 7 cabeças como eu estou falando aqui no canal, mas você precisa conhecer métodos para chegar lá, então se desafie. Saia desse lugar que você está hoje. Acredite que você tem potencial sim de pegar o seu instrumento e ir para a noite, fazer música, ganhar um dinheirinho. É possível, não é impossível, você consegue. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se você se identificou com a minha história, estou deixando na descrição do vídeo agora o meu e-book chamado Do Zero ao Primeiro Show, onde eu deixo lá todos os métodos que eu executei. Tudo que eu fiz está nesse e-book, mastigado, todos os métodos práticos ali, coisas fáceis de você conseguir fazer e está com preço muito simbólico. Dá uma conferida lá no link da descrição e já garante seu e-book, vai lá, você consegue, você é capaz de tocar na noite. Eu gostaria que você também deixasse nos comentários se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se te motivou, ou aonde que eu consegui acertar em cheio aí, aonde que a nossa história se parece, né? E eu gostaria que você participasse. A sua participação é muito importante e mostra para o YouTube que o meu trabalho aqui está fazendo sentido e me motiva a continuar entregando conteúdo e alcançar mais pessoas que estão nesse mesmo ponto que a gente está. Galera, então é isso. Eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber as notificações do canal. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo fresquinho para você no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.